Vamos ler a Bíblia? Gálatas 2. Então, depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém, Paulo dizendo. Dessa vez com Barnabé e Tito, também foi junto. Fui até lá devido a ordens expressas de Deus, para falar com os irmãos a respeito do evangelho que eu estava anunciando aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja para que todos eles entendessem claramente aquilo que eu estava ensinando. Eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido. E eles concordaram, nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, circuncidasse, embora ele fosse grego. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade falsos irmãos. Falava daqueles que pregavam a lei, aqueles que pregavam Jesus de Nazaré. Falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nós tornássemos escravos novamente. Isso não é mera coincidência, na religiosidade. 4. Gálatas 2:4. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nós tornássemos escravos novamente. Assim, não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. Então, Paulo aqui está falando de um verdadeiro evangelho, sinal que temos um falso evangelho. Aquele evangelho que era pregado, que era falado sobre a palavra de Jesus de Nazaré, sobre a história de Jesus de Nazaré. E os grandes líderes da igreja, versículo 6, e os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá nada tiveram a acrescentar aquilo que eu anunciava. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, diz Paulo. Pois todos somos iguais diante de Deus. Porque a revelação vem do Espírito Santo, Eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Pois, pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo. Olha bem, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, assim como eu fui feito. Agora, Paulo foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios, a nós, os estrangeiros. E quando Pedro, Tiago e João, vocês leiam lá no início de Tiago, no Tiago 1, que ele prega para quem? Para as 12 tribos de Israel. Bem, e quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais. Os dons foi Deus que repartiu, Nós não fomos consagrados por ninguém. Os dons foi dado por Deus, está lá escrito em Efésios, não é verdade? Então, e quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram sua obra com os judeus. Então, Tiago, Pedro e João, eles prosseguiram com a sua obra para quem? As palavras deles é para quem? Para os hebreus, para os 12 tribos, para os judeus.
Entendeu? Quando vocês lerem lá, entendam. Então, versículo 10. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, o que eu tenho procurado fazer. Versículo 11. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele. Ele estava atrapalhando em vez de ajudar a anunciar as boas novas. Hoje, muito, né, aqueles que pregam, anunciam a graça de Deus, as boas novas de verdade, o novo e vivo caminho, né? Mas muitos, eles se opõem, querem viver lá no caminho, naquele caminho que Jesus falou, né? Eu sou o caminho para os judeus, mas nós que somos os gentios, depois da cruz, nós vivemos o quê? No novo. No novo, nós não vivemos no caminho, nós vivemos no novo e vivo caminho. 11. Contudo, Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo por sua atitude condenável. Porque quando ele chegou lá, no princípio, comia com gentios, mas depois, quando chegaram alguns judeus, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam e os que eram da circuncisão. Tem muita gente assim, da religiosidade em cima do muro, né? Falam que estão do lado, mas na realidade eles estão em cima do muro, não estão lá e cá, porque por ter benefício de um lado, eles vivem os benefícios de um lado, para ter, eles querem pregar, né? Sobre palavras que traz benefícios, então eles ficam em cima do muro. Bem, 13. E depois todos os judeus, e até mesmo Barnabé, seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Olha só, a palavra de Pedro, né? Palavra de Pedro. Paulo falando de Pedro, gente, presta atenção. E depois todos os outros judeus, e até mesmo Barnabé, seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Hipocrisia. Quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo que realmente criam e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros, embora seja você judeu de nascimento, não está vivendo como judeu, e sim como gentio. Então, por que de uma hora para outra está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Tem muita gente fazendo isso, né? Nós somos depois da cruz e obrigando a viver como os de antes da cruz. Versículo 15. Tanto eu como você somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus. Será que a minha Bíblia está errada? Para que Ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados. Então, Romanos 5, né? Bem, justificados por Deus devido à fé. Vou ler de novo o versículo 16. Sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados, e assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido que a fé, entendeu? Não é por sacrifício, não é por Abraão, nem Isaac, nem isso, nem aquilo. E não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis judaicas. Entende? A nenhuma outra coisa, não importa se é CNPJ daqui, dali, se é por causa do apóstolo daqui, apóstolo de lá, de acolá, se é porque por causa da igreja azul, igreja roxa, por causa da igreja
preta, por causa da igreja marrom, por causa daquela igreja que tem tapete, ou por causa da igreja que não tem tapete. Entendeu? Ninguém é justificado, é por Jesus Cristo, entendeu? É pela fé em Jesus Cristo. Versículo 17. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados? Depois víssemos que somos pecadores. Seria Cristo, então, ministro do pecado? Não, Romanos 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Então, vou ler de novo, 17. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo, então, ministro do pecado? De forma alguma. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. Aleluia. Versículo 18. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. O véu não foi rasgado na cruz? Né? Nós não temos livre acesso? Não é individual? Jesus lê lá em João 17, quando João fala, né, sobre a palavra de Deus, que ali Jesus, em João 17, ele está nos edificando na palavra, nos santificando na palavra, falando com Deus, nos ofertando a Deus. Então, é individual, não precisamos nos preocupar, porque Cristo, Jesus, já fez isso. 19. Porque quanto à lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Se estamos vivos em Cristo, pela lei nós estamos mortos. 20. Eu já fui crucificado com Cristo, foi mesmo? Então, por que nós temos que estar nos voltando ao vômito, né? Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé. Bem, se tens fé, né, que isso está acontecendo realmente depois da cruz, bem, se não tem, fazer o quê, né? Então, é a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo, é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Amém? Assim lemos Gálatas 2.